Olá pessoal, vamos iniciar aí um vídeo onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns recursos do Visual Studio, né? Hoje especificamente a gente vai falar um pouquinho sobre ViewModel, então nas aplicações da MVC como utilizar o recurso das ViewModels. O objetivo então desse vídeo é entender um pouco a necessidade da utilização das ViewModels e como construir uma aplicação que utilize essa referência, né? Então para a gente ver um pouquinho sobre ViewModels também, nós vamos trabalhar um pouco com a classe contexto, né? Então a gente vai ver com algumas manipulações que a gente pode fazer de trigamação do banco, usando a classe contexto. Também vamos utilizar a classe de configuração da migration para a gente adicionar alguns registros assim que o banco for criado, facilitando a nossa vida na hora de executar os testes. Então explicar um pouquinho o conceito de uma ViewModel antes da gente começar aqui no programa. A ViewModel então representa o conjunto de uma ou mais models que serão representadas em uma view. Então, a necessidade de exibir um conjunto de informações num único formulário, né, nós podemos utilizar o conceito de ViewModel. Com o que nós vimos até então, usando o Entity Framework, a gente construía um modelo e esse modelo era a representação exata do nosso banco de dados. Okay? Só que nem sempre em aplicações acontece dessa forma. Então vamos imaginar uma situação de cadastro onde que nós tenhamos a confirmação de uma senha, por exemplo. Então eu tenho um campo senha e um campo confirma senha. Então não há necessidade de criar um campo de confirmação de senha no meu banco de dados. Então um exemplo é isso, como o formulário ele pode representar uma coisa e no banco de dados ele pode representar outra. Outra aplicação que ela pode ser utilizada é quando eu tenho, por exemplo, duas classes, por exemplo, pessoa e usuário. Então, eu quero fazer um único formulário de cadastro para essa pessoa e usuário. Então, nós podemos utilizar esse conceito de ViewModels para agrupar propriedades de classes diferentes num único formulário. Ou também nós podemos utilizar para manipular regras de negócios específicas para visualizações, que elas não são aplicáveis em banco de dados. Então esse é o conceito da ViewModel. Então o nome ViewModel seria então a visualização de um formulário de um modelo específico. Então essa é a ideia da ViewModel. Então bora fazer essa aplicação que utiliza esse conceito, tudo bem? Então vamos lá. Para começar, eu vou clicar em arquivo, novo projeto, beleza? Então nós vamos iniciar um novo projeto, Procurem aí dentro da pasta Visual C Sharp, Web, ASP.NET Framework, ok? Eu vou colocar o nome da minha aplicação, vou chamar ela de Sistema ViewModel, ok? O nome que vocês quiserem utilizar, fiquem à vontade. Vou clicar em OK. Então abriu aqui, a aplicação que eu vou utilizar é do tipo MVC e reparem se ele está com esse modelo de autenticação, ou seja, sem autenticação, tudo bem? Então, sem autenticação, vou criar um projeto sem autenticação. A autenticação ele criaria uma vinculação com o banco de dados SQL Server, que nós não queremos fazer nesse momento. Posteriormente a gente pode até, num outro vídeo, fazer essa simulação, como ficaria a criação de um banco utilizando o SQL Server. Então vamos lá. Ele iniciou meu projeto. A primeira coisa que eu vou fazer agora é adicionar então o package que nós vamos utilizar do MySQL. Tudo bem? Então eu vou vir aqui em ferramentas, gerenciador de pacotes NuGet, console do gerenciador de pacotes. Ok? E aqui eu vou adicionar o install package mysqldata.entity menos version 6.9.12. Então eu vou adicionar esse pacote mysqldata.entity, tá? Então ele já instala para mim a versão do MySQLData, o MySQLData.entity e o Entity Framework, que é o recurso também que nós vamos utilizar. Ok? Então ele está adicionando. Ok. Ele adicionou o pacote então para a gente. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a adicionar o nosso modelo. Vamos usar esse modelo para a gente criar esse projeto, ok? Nós vamos criar o usuário, nós vamos criar perfil e uma relação usuário-perfil, ok? A ideia
desse modelo é que um usuário possa estar associado a vários perfis e um perfil pode estar associado a vários usuários. Ok? Então, por isso que nós estamos criando essa outra associação usuário-perfil para fazer a ligação das duas. Então, como a representação gráfica que vocês viram, nós vamos adicionar aqui então primeiro a classe usuário. Beleza? Eu vou clicar com o botão direito, adicionar classe, minha classe usuário, ok? As propriedades da classe usuário eu coloquei lá no modelo, mas basicamente ela vai ser o ID, nome, e-mail e senha, ok? Onde eu guardo as configurações todas dela, ok? Bom, ela também tem uma outra propriedade virtual aqui, que é o usuário perfil, ok? O objetivo dessa propriedade virtual é utilizarmos as propriedades de usuário perfil quando necessitarmos. Okay? Então, a partir de usuário, eu consigo acessar uma coleção de usuário perfil. Tá? Então, ele está dando um erro no required e no maxlength. Então, eu vou clicar aqui para adicionar a referência, né? Vou adicionar using system component model.dataannotation. Ok? Então, adicionei, certo? Aqui ele vai continuar esse erro porque eu não adicionei ainda a classe. Tudo bem? Mas sem problema, assim que eu adicionar a classe, esse erro vai parar. Então, vamos adicionar outra classe. Adicionar classe. Vou adicionar a classe agora perfil. Vou inserir as propriedades da classe perfil aqui. Ok? Mesma coisa. As propriedades dela é ID e descrição. Além dessas duas propriedades, ID e descrição, eu tenho a virtual também de usuário perfil. Ok? Vamos adicionar a referência do data annotation também nessa classe perfil. E por último, salvei aqui, por último, vamos adicionar a outra classe. Agora nós vamos criar aí o usuário perfil, certo? Então vou adicionar aqui, clicar com o botão direito em Models, adicionar classe. A classe que eu vou adicionar chama usuário perfil. Na classe usuário perfil, eu vou inserir as propriedades, né? ID de usuário perfil, usuário ID, que é o ID de usuário, perfil ID, que é a ID do perfil. Ok? Além dessas três propriedades aqui, eu tenho duas propriedades virtual, ou seja, para cada usuário ID eu tenho um único usuário, né? Então, para cada perfil ID eu tenho um único perfil também, a qual eu posso listar as propriedades dele. Ok? Então, é só o relacionamento delas, né? A associação delas. Agora nós vamos adicionar nossa string de conexão no webconfig. Ok? Então, vou abrir o arquivo webconfig aqui, certo? Abaixo da seção app settings, eu vou adicionar a string de conexão, beleza? Lembrando que essa tag de connection string aqui, string de conexão, ela vai ser chamada ainda na classe contexto, ok? Eu preciso colocar as credenciais do meu MySQL aí, né, de forma correta, né? Então, usuário ID e senha aí, alterem aí para o usuário ID e senha de vocês. E garantam que vocês não têm uma base de dados com esse nome, beleza? Então essa database name não pode existir. Se existir, é melhor você fazer o drop lá do seu banco e excluir essa base. Bom, agora nós vamos adicionar aqui a classe contexto, tudo bem? Então vou adicionar dentro de models mesmo, vou clicar com o botão direito, adicionar outra classe. A classe que eu vou adicionar agora é a classe contexto. Essa classe é a responsável de manipular, fazer a manipulação do banco de dados, beleza? Então, vou adicionar essa classe contexto aqui. E eu vou falar que ela herda aqui as propriedades de DB context, beleza? Então, as propriedades que ela herda as propriedades de DB context. Eu vou ter que fazer a adição da referência aqui, né? Usem systemdata.entity. Adicionei essa referência aqui. Então agora eu herdei as propriedades lá de data entity. E aí eu consigo fazer as manipulações do meu banco. Eu vou inserir aqui no meu código a classe, o construtor contexto que faz a conexão com o banco de dados, mais as manipulações das classes que eu quero manipular via banco de dados. Então, no caso aqui,
o construtor padrão fazendo conexão com um string de conexão, esse nome definido lá no webconfig, ok? E as 3 classes outras que eu vou manipular via banco, né? Usuário, perfil e usuário perfil. Agora nós vamos adicionar na classe contexto um método de sobrescrita do modelo, ok? Então eu vou adicionar aqui um método override, certo? OnModelCreating, ou seja, no momento da criação do modelo, eu vou adicionar um model builder aqui para eu realizar algumas alterações de trigamação do meu banco, ou seja, quando ele for criar essas entidades, aqui a entidade usuário, por exemplo, eu vou converter ela para a tabela uso_usuário. E os campos, mesma coisa, o campo ID para o uso_código e assim por diante. A ideia é que aqui a gente faça a trigamação do banco, alterando o nome da propriedade para um nome trigamado, ok? Um nome com trigamação. Certo? Então, fiz isso para a entidade usuário, para a entidade perfil e para a entidade usuário perfil, fiz a mesma coisa. Ok? Vou salvar aqui, vou compilar essa solução aqui, ok? Para fazer uma validação se tudo que a gente inseriu está funcionando corretamente, ok? Ok? Compilou com êxito. Feito a compilação com êxito, eu vou no meu console de gerenciador de pacote e vou adicionar aqui, certo? Enable Migration. Eu quero habilitar a migração nesse meu projeto. Bom, então vou adicionar Enable Migrations. Ele vai adicionar uma pastinha no meu projeto chamada Migrations, ok? Vou aqui nessa pastinha. Dentro da pasta Migrations, ele adicionou um arquivo Configuration. Esse arquivo de configuração serve para a gente utilizar algumas configurações que nós podemos adicionar na migração, né? Então, algumas configurações do construtor aqui eu vou adicionar, habilitar automaticamente a migration, ou seja, se fizer alteração num campo, ele automaticamente cria esse campo para a gente. Ele também admite perder dados, né? Então vou colocar automatic migration para perda de dados também, permitindo a perda de dados. Excluir uma determinada propriedade, ele vai excluir essa coluna do meu banco, por exemplo. Né? Então, e também especificar que a migration ela é gerada a partir de um banco MySQL, como a gente já viu, o Entity Framework é nativo para SQL Server. Então, aqui eu estou especificando que o nosso banco de dados, no caso, é MySQL. Aqui embaixo, no método semente, eu tenho a possibilidade de adicionar alguns registros para que eu consiga realizar alguns testes. Então, quando eu coloco esse conjunto de registros aqui, eu estou falando que dentro desse método, quando ele criar a minha migração, ele vai adicionar por padrão já esses registros, ok? Então, eu coloquei aqui para a entidade usuário, eu adicionei 3 usuários, ok? Coloquei nome, e-mail e senha. Sendo que a senha, eu já adicionei ela aqui no formato que eu vou restringir que o usuário faça, ABC123. Ou seja, letras e números sendo um caractere em letra maiúscula pelo menos. Então, dessa forma aqui, já estou garantindo que minha senha tenha esse registro. Aqui eu coloquei a senha já criptografada em SHA-512. Então, eu converti essa senha ABC para 123 para SHA-512 e ele inseriu essa hash aqui, né? Certo? Então, eu criei 3 usuários, tá? Criei 3 perfis também, admin, comum e gerente. Então, os 3 perfis aqui foram adicionados, ok? Além desses 3 perfis aqui que eu adicionei também. Primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uma migração. Essa migração vai servir para ele criar o meu banco de dados inicial. Então, vou dar o add migration initialdb, ok? Então, initialdb ele vai criar a minha primeira migração, ok? Então, ele gera um arquivo para mim. Esse arquivo aqui, com as alterações todas que ele vai realizar, ok? Então, a primeira coisa que ele faz é isso, certo? E, além disso, eu vou executar o comando aqui, update database -verbose. É a hora que ele vai criar a minha base de dados. Ele vai executar o meu initialdb, ok? Então, nesse momento, ele vai fazer a criação da minha base. Bom,
criou meu banco de dados. Vamos verificar lá se ele criou minha trigramação das tabelas e os meus registros. Então aqui, ó, como vocês podem ver, ele criou para mim uma base chamada aula VM, aula view model, e ele criou aqui 4 tabelas, uma migration history e mais 3 tabelas das minhas entidades. Vamos lá. Na tabela usuário, ele criou os 3 registros para mim, ok? Como eu determinei lá, inclusive a senha. Em perfil, ele adicionou os 3 perfis. E o usuário perfil, ele adicionou os 5 registros que eu tinha, né? Os 3 perfis de usuário para o usuário 1, o perfil 2 para o usuário 2 e o usuário 3 para o perfil 3. Okay? Então, ele criou minha trigramação e ele criou os meus registros. Okay? Agora, vamos voltar para o Visual Studio. Antes da gente iniciar a criação das View Models, vamos adicionar mais uma classe aqui, que é a classe Funções. Okay? Essa classe Funções, ela pode servir para diversas funções que você venha a ter no projeto, né? Então, você pode adicionar funções de validação de CPF, validação de e-mail, enfim, entre outras validações. Como eu vou adicionar aqui essa função de criptografia de senha. Então, eu adicionei aqui a função para criptografar a senha, ok? Então, ela recebe 2 parâmetros, o texto que ela vai criptografar, mais o nome da hash. A hash pode ser SHA-1, SHA-256 ou SHA-512. Então, qualquer uma dessas hashes ele consegue fazer a codificação. Eu preciso adicionar as referências aqui. Então, using System Security Cryptography para adicionar a referência de criptografia. E eu vou ter que adicionar mais uma de texto aqui, using System.txt. Beleza? Então, uma outra criptografia, uma outra referência que eu preciso adicionar aqui. Feita a adição dessas referências, agora nós vamos criar a nossa View Model. Okay? Então, a nossa View Model, como eu expliquei no início desse vídeo, ela vai ter o intuito de fazer o cadastro. Né? Então, vai ter um campo confirma senha. Então, ela vai ter as propriedades nome, e-mail, confirma senha. Ok? E ela já vai inserir também um perfil associado a esse usuário que está se cadastrando. Ok? Então, como que a gente faz isso? Então, poxa, no meu banco eu não tenho um confirma-senha. O confirma-senha, na verdade, vai ser um atributo do formulário. Então, vai ser uma propriedade específica desse formulário. Então, o que eu vou fazer aqui para criar essa View Model? Eu vou clicar com o botão direito, adicionar, classe, e vou adicionar uma classe chamada VM, de View Model, tá? Usuário. Essa daqui, ela vai servir para várias outras classes que eu vou colocar aqui dentro dela. O nome do arquivo vai ser VM usuário. Então, criada essa VM usuário, eu não vou usar essa classe VM usuário, eu vou criar aqui 2 outras classes. A classe que eu vou adicionar aqui é uma classe cadastro, ok? Então, ela está disponível no tutorial aí, que segue para vocês também. A classe cadastro e a classe acesso. Okay? A classe cadastro para o usuário se cadastrar e a classe acesso para ele conseguir fazer o login dentro do ambiente. Okay? Então, eu adicionei essas 2 classes aqui dentro. Né? Apesar do meu arquivo da classe chamar VM usuário, eu adicionei outras 2 classes. Inclusive, apaguei a classe VM usuário que ele tinha. Okay? Então, feito isso, eu vou adicionar a referência aqui do Data Annotation. Adicionei a referência. Então, eu adicionei os atributos aqui, ó. Nome como requerido e o max length dele. O e-mail como requerido, também do tipo e-mail address. Ok? A senha, então eu coloquei ela com data type do tipo password, para ela ficar com aqueles caracteres ocultos. Uma expressão regular. Nessa expressão regular, eu falei que ela tem que ter número, letras de A a Z, ok? E de A a Z maiúsculo. Então, é obrigatório ter número, letra, minúscula e letra maiúscula. E a senha pode ter de 6 a 12 caracteres. Então, foi essa expressão regular que eu coloquei. Então, aqui está a explicação do erro, né? Se aparecer a mensagem de erro de senha. Coloquei um outro campo, que é o confirma senha aqui embaixo. Esse confirma senha tem que ser igual à senha em questão. Ok? Então, essa é a ideia. Então, ele está usando o método compare aqui, que ele está comparando com senha aqui, para ver se é a mesma senha que ele digitou. Se for a mesma senha, ele passa
Então ele aceita, ele é um formulário válido, ok? Então isso foi para cadastro, para o usuário se cadastrar, e para acesso eu só coloquei e-mail e senha, ok? Apenas 2 campos, ok? Aqui, se eu quisesse, eu poderia adicionar um campo booleano, mantenha-se conectado, por exemplo, se eu quiser criar um cookie para o usuário ficar conectado por um tempo maior, ou sempre conectado naquele browser que ele logou. Então é possível também adicionar outros atributos que não estão no banco, né? Então agora nós vamos fazer o seguinte. Depois então de criado a ViewModel usuário, né, com cadastro e acesso, agora nós vamos adicionar lá no controller, ok? No Home Controller, vamos entrar lá, nós vamos criar 2 actions, ok? Uma action result chamada cadastro, action result chamada cadastro, ok? A ideia dessa action result cadastro é retornar uma visualização, ou seja, o formulário de cadastro. Então vou dar o return view, ok? A gente vai adicionar ainda essa view, ainda não adicionamos. E vamos adicionar uma outra aqui, action, que é a action result, chamada acesso, que vai garantir o login do usuário, ok? Também ela vai retornar para a gente uma visualização. Return view, certo? Então ela vai retornar para a gente também uma visualização, ok? Então, agora eu vou adicionar a visualização. Para adicionar a visualização, eu vou clicar com o botão direito sobre cadastro primeiro, adicionar exibição, ok? Aqui o nome do meu modelo vai ser cadastro. O meu modelo vai ser um modelo do tipo create, ok? Porque é um formulário de cadastro. A classe do meu modelo vai ser aquela ViewModel que eu criei. Então, na ViewModel eu adicionei 2 classes, a cadastro e acesso. Uma vai ser a cadastro, ok? A classe de contexto de dados vai ficar vazia. Por quê? Eu não quero que essa ViewModel seja gerenciada pelo meu banco de dados. Eu não quero criar uma outra entidade, uma outra tabela lá com esses dados de cadastro de ViewModel, ok? Eu já adicionei lá a usuário e perfil, e usuário e perfil, que é o que eu quero que ele gerencie. A minha classe de cadastro, então, a minha view cadastro, né? Então, está criada aqui, ok? E agora, eu vou fazer o mesmo processo com acesso. Vou clicar com o botão direito, adicionar exibição, nome da exibição acesso, o modelo também é o modelo create. A classe do meu modelo vai ser a classe acesso, também a ViewModel que eu criei para realizar o acesso, beleza? Contexto vazio, não quero gerar banco dessa ViewModel, adicionar. Criou também para mim aqui a view de acesso. Então ele criou essas 2 views, ou seja, agora em Home Controller ele já retorna essas 2 views, cadastro e acesso, ok? Para a gente finalizar, eu vou fazer a parte de cadastro. Ou seja, quando o usuário submeter o formulário lá para cadastrar um usuário, eu vou fazer ele realizar esse cadastro. Então, logo abaixo aqui desse cadastro, ou seja, quando o usuário clicar lá, ele vai gerar um HTTP post. E nesse HTTP post, eu vou gerar esse código aqui. Esse código aqui, ó, vamos lá, começar aqui de cima. Primeiro, na classe contexto aqui eu vou adicionar a referência, né? ViewModels, certo? Adicionei a referência. Bom, então coloquei a referência de contexto, que é a manipulação do meu banco de dados. A Action Result também se chama cadastro, só que agora ela é do tipo HTTP post, né? Ou seja, quando o usuário submeter esse formulário, ele vai cair nessa action específica. Você vai receber um objeto do tipo cadastro aqui, né? Que eu estou chamando de CAD, esse objeto, certo? Então a primeira coisa é verificar se o modelo é válido. Se o modelo é válido, ele vai continuar para cadastrar. Se não for válido, ele vai retornar para a mesma view e aí devolvendo o objeto cadastro aí, caso queira fazer alguma edição. Bom, se eu tiver um usuário com o mesmo e-mail aqui, ó, já cadastrado,
Então, estou fazendo um list aqui desses e-mails já cadastrados e verificando se o count dele é maior que 0. Se eu tiver algum usuário já maior que 0 com esse e-mail cadastrado, eu vou retornar esse modelo e-mail já utilizado. Né? Vou retornar essa mensagem no meu model states, vou dar o add model error, que o e-mail já foi utilizado. E retorno a view cadastro também. Okay? Então, ele sai desse método aqui. Okay? Ele sai dessa action. Se ele não tiver, se eu não tiver nenhum e-mail já cadastrado, ele continua aqui. E aí ele cria um novo objeto de usuário perfil. Esse objeto de usuário perfil é para que eu consiga adicionar um novo usuário e também associar um novo perfil para ele. Então, estou colocando aqui up.usuário igual a new usuário, estou passando cad.nome, cad.email e a senha eu estou colocando uma hash aqui, estou chamando aquela função que a gente criou para converter para SHA-512, estou convertendo ela para SHA-512 para gravar no banco ela criptografada. Okay? O perfil. Como que eu vou fazer a associação do perfil? O perfil eu já tenho 3 perfis cadastrados. Então eu vou adicionar aqui, todo usuário que se cadastrar, eu já vou adicionar automaticamente o perfil número 2, código 2, que é o usuário comum. Então, estou pegando em perfil, estou lá no banco, buscando qual é o perfil de código 2. Estou trazendo. Se eu tiver esse código 2 lá, né, se eu não tivesse, se esse perfil for igual a null, se eu não tiver esse código 2, eu vou escrever essa mensagem. Não existe o perfil para o cadastro. Okay? Tendo o perfil para o cadastro, eu adiciono esse usuário, salvo as modificações no meu banco de dados e redireciono para a página inicial. Okay? Então, se funcionar direitinho, ele tem que redirecionar para a página inicial. É isso que nós vamos testar daqui a pouco. Okay? Só para a gente fechar. Vamos adicionar lá na página layout, na view layout, beleza? Views, shared, layout. Nós vamos adicionar dois outros links aqui. Um para acesso, outro para cadastro. Beleza? Só lembrando, a gente fez o formulário de cadastro funcionar. O formulário de acesso vai estar disponível, mas ainda não vai estar acessando. Isso a gente vai deixar para o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com o formulário de autenticação e ver como funciona essa questão de realizar o acesso pelo ambiente. Tudo bem? Vou salvar aqui. Salvei. Ok? Então, agora está salvo esses outros 2 links. Agora eu vou rodar o projeto e testar. Ok? Então, pode compilar a solução, verificar se está tudo funcionando direitinho. Estando funcionando, pode realizar o teste. Então, rodei o projeto aqui. Ok? Ele criou os 2 links para mim, cadastro e acesso. Né? Então, vamos aqui entrar em acesso só para a gente ver. Eu tenho um formulário de acesso, mas ainda esse botão ainda não está funcionando. Ok? Ele está fazendo a validação do campo. Porém, ele não está submetendo o formulário ainda. Tá? E o outro link que eu tenho é o link cadastro, onde o usuário vai realizar o cadastro. Okay? Aqui, o usuário vai preencher com os dados de cadastro dele. Tá? O e-mail tem que ser um e-mail que não exista na base de dados. Okay? Então, eu vou colocar só um e-mail existente na base de dados, no caso aqui, albert.com@fatec.com.br, né? Esse e-mail já existe, então ele vai ter que retornar aqui que ele já existe, beleza? A senha tem que ter aqueles requisitos, né? Letra, número e uma letra maiúscula, né? Então, eu estou colocando ABC123, certo? O A maiúsculo, tá? Então, elas são iguais também. Se ela não for igual, ele já vai dar o erro aqui, né? Então, que não há correspondência. Se eu tentar criar aqui, ele vai tentar submeter, ele vai tentar realizar o cadastro, deu um erro aqui, ó, e-mail já utilizado, ok? Então, vou trocar o e-mail aqui, vou colocar Albert1, certo? Então, ele vai realizar o cadastro agora, dá o create, ele redirecionou isso para a página inicial, ou seja, então, ele realizou o cadastro corretamente. Vamos ver lá no banco se ele cadastrou esse usuário mesmo? Bom, então a gente pode ver aqui, ó, e vamos ver aqui em usuário, ele cadastrou realmente, ó, usuário 4, que não tinha antes, albert1@fatec.com.br, beleza? A senha ficou igual a dos outros, né, que eu usei a mesma, ABC123, o A maiúsculo. Ok? Então, criptografado deu a mesma senha.
tá? E o usuário perfil, ele adicionou aqui o usuário de código 4, ok? Que é o último usuário que eu criei, e ele associou ao perfil 2, que é o código de usuário comum. Ok? Então ele fez esse processo corretamente. Beleza? Então é isso, gente. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre autenticação de formulário, e aí a gente vai dar sequência nesse projeto. Então, continue com esse projeto aí para o próximo vídeo. Ok? Um abraço, até mais.